Estamos iniciando mais um programa, sua versão, transmitido pela Elo TV, a TV mais próxima de você. E hoje vamos falar sobre beleza. E ninguém melhor que Letícia Boncristiano. E querendo ainda mandar um abraço para o doutora Juricaba, para a Tieme, Maiara Queiroz, Maureen Barros, minha querida, que está sempre cuidando de mim. E a gente vai começar agora esse lindo bate-papo com essa belíssima mulher, Letícia Boncristiano. Boa tarde, Lê. Boa tarde, Van. É um prazer tê-la aqui. E prazer é meu. Ah, querida. Nós estamos hoje falando sobre beleza. O que você acha? Que beleza é um fator preponderante, fundamental para a área profissional da mulher e até do homem? Fique aqui no chat, que daqui a pouco eu vou ler todo mundo. Lê, você que é uma mulher linda, modelo profissional, como que funciona a questão da beleza desse teu ramo, né? Como que funciona o dia a dia? Bom, primeiro, obrigada pelo linda. Ah, maravilhosa. Eu acho que beleza, principalmente nesse ramo, existe sim um padrão estipulado, mas ao mesmo tempo isso é um pouco subjetivo, até nesse ambiente. Eu vejo hoje dessa forma, porque primeiro que ampliou muito, né, o mercado, graças a Deus. Eu acho que isso deveria ser feito, né, há muito tempo, porque acaba sendo um pouco... Não é tão saudável, né, até para as próprias modelos, porque a gente está sempre tentando alcançar um padrão que não existe, e a beleza realmente é algo que vai depender, né, do ambiente que a gente está, da época que a gente está, uma série de fatores. E você acha que hoje, com a questão da inclusão, você acha que ampliou essa questão de beleza? O que era, aquele padrão tem que ser assim, assim, assim. Hoje não. Hoje tem vários tipos de beleza que exigem, inclusive, as empresas que trabalham com isso em relação às profissionais que vêm trabalhar e representar a sua empresa? Sim, hoje eu acho que realmente está muito mais fácil de pessoas conseguirem se inserir nesse mercado, né? Tem a plus size, tem as curves, que hoje Sim. eu estou nesse padrão. Eu comecei a modelar bastante de uma forma assim até um pouco surpreendente e contraditória. Quando eu era mais nova, eu tentei bastante. Existiram, sim, olheiros que me chamaram para entrar Sim. nesse mercado, mas quando eu comecei a estudar isso, né, tentar entrar no mercado, eu comecei a perceber o quanto que era dificultoso. Porque naquela época, né, hoje eu estou com 40 anos, naquela época, sei lá, há 20 anos atrás, os parâmetros eles eram muito mais exigentes. E depois, quando eu fui chegando na margem ali dos 35 anos, através de um erro, de uma permuta de um cabeleireiro, que ele acabou o meu cabelo, picotou o meu cabelo, e eu tive que cortar o meu cabelo muito curtinho, que eu comecei a trabalhar muito como modelo. E naquela época eu achava que o padrão tinha que ser cabelo comprido, que ainda tem muito, né, disso. E, enfim, aí eu comecei a me desconstruir sem querer, e o mercado começou a ver um grande diferencial em mim, né? Ruiva, com cabelinho curto, e... Enfim, eu acho que tem muito disso, sabe? Sim, hoje em dia. Porque quando a gente fala de beleza, a gente pensa, a primeira coisa que vem à mente é a exclusão, sobretudo no dia a dia. Mulheres bonitas nem sempre são bem recebidas, a não ser, claro, eu preciso que este rosto, esse corpo represente a minha marca. Ok, você está fechada no estúdio, mas no dia a dia, em uma festa... né? Às vezes você é excluída de um grupo que não alcança o seu padrão. Como que funciona isso no dia a dia da mulher que tem uma beleza diferenciada das demais? Como que funciona? Você diz no aspecto emocional para essa mulher? Não, na questão de ser recebida mesmo. Se você, por exemplo, chega numa festa que existem todo tipo de beleza, né? Porque a beleza é relativa e já já a gente vai falar sobre isso. Mas como que você é recebida pelo fato de você chamar atenção quando você chega? Você é bem acolhida pelos demais ou você percebe que as pessoas se incomodam com a sua postura, com a sua beleza, com o fato de você chamar atenção, sobretudo, às vezes, de um homem, né? Sim. Pela beleza, não que a pessoa tenha interesse em você, mas o fato de você chamar atenção, ser diferenciada nesse quesito.
Olha, no primeiro momento, eu sempre fui uma pessoa muito distraída, então eu não... E eu acho que também até um mecanismo de defesa, talvez. De não prestar tanto atenção. Mas aí, conforme eu tô ali naquele ambiente, eu vou percebendo através de falas das pessoas. Boatos, situações de desconforto, isso eu percebo bastante. Então, acontece? Acontece bastante, sim. Pode falar. Desculpa. E como você reage, o fator emocional, psicológico que fica uma pessoa nessa posição? Eu acho que eu tive muitas fases em relação a isso. Hoje, eu vejo que eu lido bem. Acho que não dá pra gente falar que sempre vai lidar super bem, porque tem hora que a gente percebe o quanto que isso reflete na gente, sabe? De formas veladas. Que eu acho mais viável, né? Assim, sim, ninguém percebe. Sim, mas, por exemplo, no último trabalho que eu fiz, teve uma situação assim. Você pode contar pra gente? Eu não falaria assim, eu vou tentar falar de uma forma, o máximo discreta possível, porque tem muitas pessoas envolvidas e é algo que é muito recente, mas eu conheci uma pessoa que hoje é o meu noivo e a gente se envolveu assim muito rápido, né? Foi uma coisa muito genuína. Mas as pessoas que estavam ao redor me colocaram, ainda mais porque eu estava trabalhando, né? Uma mulher bonita, trabalhando. Todo mundo me colocou como uma vilã. Né? O homem fica como uma pessoa que está ali no seu lugar. E aí também tem uma questão de machismo, né? Total. E a mulher, ela fica como a mulher vulgar, a mulher que passou por cima de pessoas, que ela está fazendo aquilo para conseguir alguma condição melhor. Então, além da parte, né, das pessoas se sentirem incomodadas por você ser bonita, envolve outras coisas também. Por que você acha que quando uma pessoa é vista como bonita, as pessoas difundem a questão do caráter? Normalmente, o primeiro pensamento, etiquetando mesmo as pessoas que são bonitas, né? Normalmente, pessoa bonita tem interesse financeiro, logo é sensual e é atraente. Por ser atraente, talvez seja muito confundido com a questão financeira. Foi isso que aconteceu com você? Sim. Bom, o primeiro ponto é que para ser bonita é caro. Caríssimo, né? Caríssimo. Então, eu acho que as pessoas também associam por causa disso, né? Porque... quanto mais, vamos supor, eu como indivíduo, quanto mais, eu posso pensar assim ou não, mas quanto mais próxima de alguém ou de ambientes que me deixem mais bem-sucedida, mais bonita eu posso me manter ou ficar, né? Então, acho que já começa por aí. As pessoas, elas pensam que pode ter um interesse para conseguir isso mesmo. Mas o que confunde se você trabalha, logo você se mantém. Porque um trabalho de manequim, de modelo, não é um trabalho qualquer, né? É elitizado, né? Normalmente assim funciona. Se eu estiver errado, você me corrija. Então, por que você não só é bonita, mas também inteligente e capaz de se manter? Tem sempre que associar a questão sexual ao dinheiro e à beleza, não é? Sim. Nem sempre uma mulher linda, ela precisa de alguém, ainda que seja caro, se manter. Sim. E sim do seu próprio trabalho, né, Lê? E como modelo ou atriz, né, que são segmentos que estão ali meio que casando, realmente não é só a beleza. Você tem que segurar personagens, manter, situações, se sentir, né, em ambientes. Qualquer campanha, por exemplo, publicitária, você está inserida ali num contexto social, num ambiente, como uma mulher que representa determinada situação. Sim. Então, não é só ser bonita mesmo, né? A pessoa ela tem que conseguir, a modelo, né, no caso, ela tem que conseguir transparecer aquilo que a marca quer. Então, tem mais coisas envolvidas, né, além da beleza. E nesse pente fino, que a marca vai olhar para várias mulheres, e existe essa competição no mercado, como fica o psicológico, o emocional dessas tantas que estão tentando os seus trabalhos, né? Como que funciona isso no dia a dia, e, assim, quietinha no seu emocional? Como lidar
com esse mercado, né? Eu acho que essas mulheres que trabalham com imagem, elas guardam muito para elas, todas essas questões emocionais. Acho que isso é um problema da sociedade, mas nesse ambiente piora um pouco, porque você não pode transparecer, né, na câmera, Sim. num vídeo, numa foto, todas essas encanações, né, que a gente acaba tendo. E como a gente é muito cobrada e a gente não pode mostrar imperfeições, na hora que a gente está diante de uma câmera, a gente pensa sem querer um pouco nisso, né? Pensa. Ah, eu não vou ficar nesse ângulo porque esse ângulo me detona, né? Eu tô com eu tô com um probleminha de gordura aqui, vai aparecer. Então, a gente conseguir se desligar disso é um trabalho muito profundo, né? Às vezes as pessoas elas nem têm tanta consciência desse poder, né? Algumas modelos têm esse poder. Tem mulheres que são modelos que ficam incríveis em fotos e vídeos e que elas não são tão bonitas assim, mas elas se transformam, né? Sim. E tem que conseguir se desvincular disso. Não é fácil. Não, não é. Sobretudo quando você é uma jovem, né? Muito se falava sobre manequins que teriam que se manter macérrimas, porque não podia vestir um número X em relação à altura, deixava a pessoa desnutrida. E muitas desses modelos e manequins desenvolvia bulimia, anorexia, e é um problema gravíssimo que se espalhou no mundo todo esse comentário, né? Sim. Há uns anos atrás. Isso no dia a dia tem melhorado ou ainda grandes marcas exigem um padrão muito fora do normal para aquele corpo em relação peso e altura? Melhorou bastante. Aqui no começo a gente falou sobre ter ficado mais diversificado, né, o Sim. mercado. Mas eu acho que mesmo quando tem essas ramificações, ah, não, agora pode ser gordinha, ah, não, agora pode ser curvilínea, vão existir sempre coisas que os outros colocam, ah, não, mas a gordinha, ela tem que ser uma gordinha com cintura. Sempre Algum detalhe. vai ter, a sociedade sempre vai colocar alguns parâmetros do que vai ficar melhor, do que vai ficar estético. Então é um pouco difícil sair desse lugar, sabe? Imagino. Seja por um motivo ou pelo outro, há sempre uma regra a ser cumprida. É Sim, isso, né? Que sempre, funciona. sempre. Porque Porque é um padrão, né? Ah, não, a curves ela é assim, aí tá, é daqui até aqui. A magra é daqui até aqui. Sempre tem uma referência social, sabe? sim, com certeza. Sempre tem. Eu disse uma frase falando sobre Vinícius de Moraes, que em décadas atrás disse que me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Com o passar do tempo, a beleza foi se diversificando, incluindo pessoas diversas, que na verdade sempre existiu, mas era mitigado ou velado esse assunto, né? E o que você acha sobre isso? Imagina se um cantor hoje, um artista, falasse essa frase hoje. Como as pessoas receberiam esse artista? Aí tem a parte do pessoal ser cancelado, de ser politicamente correto, que eu acho que está bem melhor ou pior, não sei, aí vai depender do ponto de vista. Eu acho que acaba sendo um pouco cansativo isso, né? Eu acho que a maior parte das pessoas iriam interpretar um pouco mal. Ah, mas como assim, né? Desculpe as feias, eu sou... A pessoa, inclusive, que se apropriar dessa frase, nossa, ela se acha o máximo, né? Claro. Então, Seria talvez cancelado. seria um pouquinho cancelado. Mas ainda assim, o que é bonito, Sim. né? Ainda que inclua outras pessoas, né? Sim. Então, isso tem mais a ver com você, com a insegurança que te assiste, do que com o outro, né? Então, achar alguém bonito, lindo, inteligente, interessante, tem mais a ver ao que você associa e se relaciona do que com a pessoa propriamente dita. Concordo né? totalmente. Sim, concordo Então, muito. só se ofende aquela que precisa, ou aquele, claro, que precisa de algum tratamento para se entender enquanto pessoa, aumentar a sua autoestima e, assim, parecer, estar e ser bonita, não é isso, Lê? Sim. Um tratamento estético e, às vezes, até um tratamento psicológico.
que eu acho mais fundamental, né? Também. Porque às vezes você diminui a sua força, diminui para caber. E não tem a ver com você. As pessoas às vezes te agridem é uma autodefesa, né? Então, não tem a ver com você esse processo, e sim com o outro, né? Porque a beleza é muito relativa. Muito. O que é bonito para mim nem sempre é para você e vice-versa, não é verdade? Com certeza. Então, tem homens que preferem as gordinhas, outras magrinhas, altas, baixas, tem para todo gosto, assim como nós, mulheres, também gostamos de homens diversos ou, enfim, qualquer outra escolha que tenha na sociedade, né? E a questão social ainda entra de novo nisso, né? Homens bem-sucedidos tendem a gostar de mulheres mais magras e longilíneas. Sim. Talvez eles tenham referências que não estão dentro do nosso país, aí Europeia, né? Isso. Uhum. Então, tem a ver com isso também. Porque o padrão muda de cada lugar, né? Muda Uma muito. mulher brasileira, normalmente, tem um corpo, como falam, de pera, né? Então, tem mais quadril, nós somos... há no Brasil misturas de raça, de etnia, tudo isso. E as europeias, no caso, são ultramacérrimas, assim, muito magras, sem seios, sem quadris, então... O corpo delas um pouco mais reto, né? Totalmente. Também cintura. Então, o bumbum é menos avantajado ou nada, é um padrão muito diferente, né? E para agradar todo mundo, imagina para quem vai para a área competitiva do mercado europeu, né? No quesito beleza. Daí elas têm que se enquadrar nisso. E é por isso que eu te falei, por isso que tinha aquela grande massa discutindo sobre o peso das modelos e manequins, né? Porque mais vem de lá, que você vai tentar se enquadrar num lugar, num ambiente que não seja o seu, então aí dificulta um pouco, você não acha? Concordo. Mas eu acho também que tem a ver com... No meu ponto de vista, hoje, né? Eu vejo a beleza como uma capacidade até de você ser de arte mesmo, sabe? Você conseguir manifestar essa beleza, ou profissionais conseguirem te fazer bonita. Extrair. E também sobre épocas. Épocas atrás, a gente era considerada bonita se fosse gordinha. Porque representava ideologias, né, filosóficas. Mona Lisa era gordinha, né? Que foi desenhada num quadro. É um quadro famoso que todas as mulheres eram gordinhas, né? Formas de corpo que representavam sobre fertilidade, por exemplo. Eu acho que até, no fundo, a maior parte da humanidade tem um pouquinho de... uma coisa assim, um pouco intuitiva sobre padrões de corpo feminino quando se trata de macho e fêmea. Sim. Por mais que você esteja no Brasil ou independente do lugar que você está geográfico, os homens tendem a admirar mais mulheres que têm uma certa fartura. Sim. De seio, de quadril e a cintura um pouco mais reduzida, porque ele vai olhar a saúde dela. Sim. E nós, mulheres, também olhamos os homens muito com o nosso instinto feminino, sabe? O que é um homem bonito? É o que ele representa, né? O que ele pode me trazer. Está no subconsciente, né? Primitivo, bem primitivo. Sim. Então, enquanto a gente busca um homem provedor, que tem características de um homem que vai garantir, ou seja, caçar na época primitiva. Aí a gente olha um pouco a parte física dele. E a mulher ao contrário, né? Que mulheres com quadris seriam uma grande provedora, de ter filhos. Sim. Isso é um fato, inclusive, né? Não é? E é interessante isso, porque todas nós temos a nossa beleza, né? Mas nós vamos para os comerciais, mas antes, Andréa Vermont fala, você muda o seu corpo porque você ama o seu corpo ou você muda o seu corpo porque você odeia o seu corpo? É algo a se pensar. Já voltamos. Bem isso, exatamente.
Estou aqui com a Letícia Bom Cristiano, falando sobre beleza, como que funciona trabalhar nessa área como modelo. E agora a gente vai ler o chat, já tem um monte de gente. Roseli, Vanessa, estou esperando para te ver. Ah, já entramos, Rose, a gente só atrasou um pouquinho. Tadal, Silvia Bom Cristiano, que eu a conheço, é a mãe da Lê. Boa tarde. A Cida, minha amiga, tá linda. Obrigada, amor. Célia de Oliveira Almeida. Amei o tema. Graziela, minha filha. Arrasa, mami. Te amo, meu amor. E o Beto, meu amigo querido, Beto Vaz. Nossa, ele escreveu bastante coisa. Vamos escrever aqui, vamos ler embaixo. Não sei se já foi perguntado, mas gostaria de saber hoje. Hoje, qualquer influencer, sem nenhum histórico, se declara modelo e se torna recorrente. Minha pergunta a uma profissional que se dedica. Então, eu imagino que ele queira saber se qualquer influencer também pode ser considerado modelo. O que você acha a respeito disso? Eu acho que isso, principalmente no início, né, quando entraram essas pessoas que trabalham como influencer e aí começam a participar de campanhas, foi um pouco negativo para as profissionais, modelos ou atrizes, porque elas perderam um pouco o lugar delas. Mas, ao mesmo tempo, elas começam a ter que se aprimorar, se aperfeiçoar. Sim. Como tudo acontece, né? Na vida tem muito disso. Então, a gente... O tempo inteiro, né? O que é um pouco ruim para as pessoas que são acomodadas, para as outras pessoas que querem se desenvolver cada vez mais, pode ser positivo. E uma pessoa que é influencer, mas não tem um histórico como atriz ou modelo, ela já tem uma coisa meio autodidata, ela tem um talento, provavelmente, de se desenvolver, né, ali sozinha, e as coisas vão se fundindo. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que é bom, não é negativo, não. E acaba abrindo leque mesmo para não ter que ter uma preparação de um curso que você vai pagar por isso e tudo mais. Que não tira também a sua importância e, assim, é muito bom você ter um profissional que já tem um histórico, que já sabe por onde você ir ou não ir. Eu acho válido você pagar por isso também. Acho que, no final, tudo acaba se reorganizando, sabe? Nada perde seu valor. Sim, vai se aprimorando, né? E Sim. abrindo novas portas, exige do profissional que ele saia da zona de conforto. É mais ou menos isso que acontece. Então, com as mudanças, tudo se atualiza, né? Por exemplo, você começou, era de um jeito, agora já te provoca a sair, a se profissionalizar de uma forma mais atual. E isso acontece, inclusive, em qualquer área, não é isso, Lê? Qualquer área. Eu acho que isso está acontecendo em todas as áreas, sobre as pessoas que falam nas mídias sobre assuntos diversos. Você acha que ainda associa inteligência com beleza? As pessoas confundem isso? Então, se uma pessoa é bonita, ela é considerada burra ou é inteligente? Você acha que isso acontece por vezes? Você sente isso ou não? Que a beleza, às vezes, faz com que as pessoas subestimem a sua inteligência pessoal? Você sente isso no seu dia a dia? No meu ambiente como modelo, eu não sinto tanto isso. Mas em momentos que eu fui trabalhar em outras áreas, porque eu me formei na área de beleza e cosmetologia, e trabalhei um tempo, me afastei um pouco, né, da carreira de modelo. Aí sim, a gente sente bastante. As pessoas nos condenam bastante, até por ter esse histórico de ser modelo. Ah, não, mas vai fazer, vai trabalhar com isso, vai ficar nos holofotes, mas as pessoas falam de uma forma um pouco... pejorativa. Aí sim. Agora, no ambiente da moda ou dos eventos, acho que não tanto, porque está todo mundo ali no mesmo lugar, então não tanto. Porque é bem complicado, né? Hoje em dia exigem tanto da mulher e nós sofremos preconceitos de várias situações, todas as mulheres, né? Por isso que eu me incluí, falei nós. Porque as mulheres são muito, por vezes, subestimadas. Claro que melhorou muito e a tendência é melhorar cada vez mais, né? Tanto de inclusão em relação à beleza, mas para você que é da área de modelo, né, é diferente, como nós que temos outras profissões e é essa a nossa curiosidade, né? Uma menina hoje que gostaria de trabalhar como modelo, como que funciona para ela iniciar na carreira?
Então, há 15 anos atrás tinha assim um protocolo bem certinho. Hoje eu acho que não tanto. Dá para ela fazer com, eles chamam de Polaroid, né? Fotos assim que você mostra realmente como que você é, sem maquiagem, com o look mais básico possível, se for roupa, né? Ou então com biquíni também bem neutro. Os celulares, acho que também estão entregando, né, bastante qualidade. Sim. Então, se a pessoa souber, se ela entender um pouquinho ali de como manusear a câmera e trazer qualidade, né, para essas fotos, ela consegue fazer um material de apresentação legal. E tem agências que preferem também isso, que preferem que a pessoa seja o mais natural possível. Até tem alguns castings, né, que são os testes para a gente se candidatar a campanhas. Tem algumas agências que preferem mesmo que a gente faça um vídeo mesmo nosso ali em casa, sabe, se apresentando. Então, acho que isso hoje não é tanto problema, não. Mas é claro que tem que ter um material também fotográfico, né? Você falou em olheiro, né? Olheiro ainda existe e qual é o cuidado que a gente tem que ter com as crianças, sobretudo que tem esse sonho de trabalhar com isso em relação ao olheiro, que você indicaria? Olha, toma cuidado, busque uma agência, procure saber se é uma agência séria, para não cair em golpes, né? Porque é muito comum isso acontecer, Lê. Aí realmente é triste. Eles vão sempre nas pessoas que são o perfil de pessoa mais inocente, né? Que tenha menos malícia. Então, acontece muito com criança. Vem de sonhos, né? Ou com idosos. Também tem um mercado... Uau. Agora tem muita agência que fica, né, convidando pessoas mais velhas, principalmente nas redes sociais. Olha. Você tem perfil. Sim, o mercado realmente abriu muito para isso. Para pessoas idosas trabalharem num grande volume. Mas tem a pegadinha, assim, né? Que são pessoas que não estão muito dentro bem do que... intencionadas, né? Acontece. Uau. E você falou sobre a sua idade. Você sofre alguma situação de etarismo, algum preconceito por conta disso e vai mudando totalmente o mercado? Como que funciona isso na prática? Assim, para mim, que não saí do mercado, teve ali um período curto, né? Que quando eu me formei, como eu comentei, que eu trabalhei em clínica de estética e tudo mais, mas foi pouco tempo, porque para mim eu via, não, realmente não é interessante insistir nisso e me manter no meu mercado, que eu estou muito bem e eu quero continuar ali até onde eu achava que dava, que era muito menos do que eu estou, né? Hoje eu vejo que com 40 anos não é um problema para mim. Mas porque eu investi bastante também na minha imagem. Muito. Eu acho que para quem investe na imagem, para quem se apresenta muito bem, não tem problema. Mas pode ser que exista sim um problema de você falar a sua idade para a pessoa que não te conhece pessoalmente. Existe sim um cuidado. Para mim, Letícia, eu acho que tem algumas pessoas que eu não me sinto tão segura em falar que eu tenho 40 anos, porque as pessoas mexem muito nas fotos. Né? Tem filtro, tem Photoshop, que conseguem trazer muita naturalidade e aí a pessoa parece ser incrível e pessoalmente ela é horrível, né? Infelizmente, horrível. Desculpa falar dessa forma, mas tem algumas pessoas que enganam demais. Né? Então, às vezes, as pessoas elas ficam com um pouco de receio. Mas é mais por causa disso, sabe? Porque pode ser que não seja exatamente aquilo. E você acha que a gente vai ter que entrar para o comercial, né? Então, daqui a pouco a gente volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Eu tive que interromper a minha fala aqui porque o tempo está terminando, mas antes eu vou ler aqui o beijinho da Célia de Oliveira Almeida. Bruno Lauer, parabéns pelo programa, obrigado, com essa pessoa maravilhosa, né, Bruno? E a Cida, qual o tipo de trabalho preferido, fashion, comercial e digital? Essa última pergunta. Você prefere que tipo de trabalho? Comercial, fashion, digital? Qual o tipo de trabalho preferido? Fashion, comercial, digital, tá? Comercial, eu sou uma modelo comercial.
a gente consegue perceber isso fácil, assim, né, pelo biotipo da modelo. Fashion eu jamais conseguiria ser, não tenho nem peso para isso. Né? Teria que ser magérrima, a altura também teria que ser muito mais alta. Acho legal a forma, né, a imagem que o fashion traz, bem conceitual. Eu gostaria, fiz algumas coisas nessa linha, mas sempre como modelo comercial. E a modelo comercial, ela costuma ter um volume muito maior de trabalho, principalmente aqui no Brasil. Então, eu prefiro o comercial. Digital, não tenho muita vivência nesse mercado. Ah, que maravilha. Eu vou te dar o meu presentinho, que é a caneca do programa. Obrigada. Agradecer imensamente a você, a todos que estiveram com a gente aqui. E desejar que volte sempre. Você é lindíssima, além de super inteligente, simpática, porque é isso que é importante. Uma pessoa lindíssima e simpática é imbatível, né, Lê? Gratidão. E as suas últimas, né, considerações finais, para dar tchau para o seu público. Pode ficar à vontade. Falar alguma coisa assim, minha, do coração? Bom, eu acho que principalmente para as mulheres. Eu acho que a gente tem que se cobrar muito menos do que a gente se cobra. Com o tempo, né, quando a gente vira uma mulher madura, que sou hoje, com muito orgulho, a gente percebe que a beleza, ela realmente pode parecer clichê, mas ela vem realmente de como que a gente se sente, né, no ambiente, diante das pessoas. E tem muito a ver com aceitação mesmo, porque quando a gente está se sentindo mal com as coisas, a gente deixa isso tomar conta da gente, a gente vai ficando com trejeitos faciais estranhos, a gente fica com uma comunicação corporal também que, sabe, as pessoas leem, ai não, tem algo de errado ali. Então, tem muito mais a ver com isso, a beleza. Claro que tem, sim, né, algumas bases estéticas como padrão, mas tem muito disso também. A energia que a gente coloca aonde a gente está, sabe? E de quem a gente é. Maravilha. Então, a beleza está dentro de você. Então, melhore sua autoestima, o seu psicológico, suas emoções, para lidar com tudo o que o mundo exige de nós. E continue nos acompanhando, sua versão transmitida pela Elo TV. Ative o sininho para vários programas vocês estarem aqui com a gente. Um beijo, obrigada. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira.